Olá, boa tarde, sejam bem-vindos à nossa quinta técnica, que hoje virou quarta técnica. Em função do feriado de sexta-feira, e como fazemos sempre, nós antecipamos para que a quinta técnica não fique, para que a nossa análise não fique na véspera do feriado, que a gente entende fica prejudicada em função de muita gente viajar. Mas como os mercados estão numa fase bastante crítica, especificamente Nova York não rompe o fundo histórico, então, na verdade, nós vamos fazer a nossa análise hoje, rapidamente, e amanhã nós vamos entrar no ar de novo, em tempo real, ao vivo, novamente, normalmente como nós faríamos. A ideia original seria nós transmitirmos o vídeo de hoje, que fizemos hoje, transmitirmos amanhã no horário da quinta técnica, mas nós resolvemos, em função dessa singularidade aí dos mercados, fazer uma análise hoje, rapidamente, e amanhã novamente. Então, vamos lá. Começando, como sempre, pelo índice Bovespa, a gente... Ajeitar só o zoom aqui. Só um minutinho. Então aqui ajeitamos o zoom. E índice Bovespa futuro. Índice Bovespa à vista nominal. Figura principal é esta, com o rompimento dessa reta de longo prazo, continua sendo essa, né? A gente vem destacando isso aqui sempre, aqui na quinta técnica. O outro evento técnico de uma importância muito grande é o fato dessa reta ter sido rompida. Essa reta vem de agosto de 2011, foi rompida em março desse ano, agora de 2013. E nós temos também o rompimento desta reta. A questão que se coloca agora para nós é a seguinte: nós estamos vendo um topo duplo ou nós estamos vendo uma acumulação que vai dar continuidade a esse movimento? A nossa leitura é a de que nós estamos vendo um pequeno topo duplo que aconteceu nessa reta, que agora já passa a ter 3 pontos, né? Para a gente colocar aqui, para olhar um pouquinho mais de longe, eu vou até tirar essa reta aqui, que não tem muito a ver. Então vejam onde se situa essa reta. Ela é praticamente a reta de resistência da tendência de baixa. Porque nós tínhamos inicialmente uma reta aqui, não é? Mas o que aconteceu é que o mercado acabou inclinando mais o processo. Então nós estávamos com uma baixa moderada e aí o mercado inclinou mais essa baixa. E isso é uma coisa que tende a acontecer nas tendências, né? Numa tendência de baixa de longo prazo é comum a gente verificar uma situação. Deixa eu só ajeitar um pouquinho isso aqui. Então, como eu dizia, é comum a gente ter uma situação onde a gente acaba tendo uma tendência que começa com uma certa inclinação, depois ela atinge uma inclinação maior e finalmente, no final, ela tem a sua maior inclinação, né? Isso porque aqui nós estamos chegando perto do fim da tendência, uma tendência de baixa, tem geralmente 2 ondas impulsivas, né? A onda C por si, sendo uma onda impulsiva, tem 3 ondas impulsivas, né? Seria a 1, seria algo como 1,
2, 3, 4 e 5. E, portanto, essa que ganha a maior inclinação é a onda 5 da onda C. Né? Por isso, ela é aquela que costuma ser carregada com o auge do pânico, da paura. Então, o que nós estamos vendo, por enquanto, é que os preços, né, tinham aqui no Ibovespa, eles começaram a cair respeitando essa reta e agora nós podemos afirmar isso quando esse nível passou a poder ser chamado de topo. Quando é que a gente pode chamar um nível de topo? Quando ele deixa um V aqui, né, invertido assim. Ou, por exemplo, nós poderíamos definir isso como quando rompe-se algum tipo de reta, como esse aqui rompeu, né? E esse último topo, que levou os preços até o teste dessa reta de resistência, na verdade, eu acho que nós podemos chamar de pullback, né? Porque ele foi, apesar de ter ido um pouquinho acima do topo anterior, ele segurou aqui na antiga reta de suporte e mais ou menos no nível do último fundo, né? Vamos dar um zoom maior aqui. Então ele segurou nesse nível aqui, que era os 56 mil. Passou um pouquinho, mas já voltou. Enfim. Agora, no momento, os preços nos últimos dias derivaram um pouco e hoje deixaram um candle positivo, né? Já que os 52 mil pontos onde estava o suporte foram penetrados hoje no intraday, né? A gente pode ver aqui até coisa que a gente faz pouco, né? Mas a gente pode ver aqui os dois fundos no intraday de 15 minutos do índice Bovespa. Então a gente verifica aqui como hoje os preços penetraram esse nível de suporte e voltaram acima desse nível de suporte, né? Então, voltando aqui para o gráfico diário, a gente tem que esperar ver o que vai acontecer no teste desse suporte. Se nós tivermos um bom fechamento amanhã, tipo assim na máxima do dia, e especificamente se essa pequena retinha de resistência for rompida, ou seja, se os preços fecharem acima dessa pequena reta, que aqui no diário não fala nada, mas se a gente for no intraday a gente já vai ver uma retinha um pouco mais mais ou menos, né? Ela não está assim muito confiável ainda, mas eu acho que seria melhor a gente ficar com essa próxima resistência aqui, que é 52.800, que foi o máximo de ontem. Então, isso vai, se os preços subirem amanhã, eles vão chegar nessa resistência mais ou menos junto com onde estaria essa reta de resistência. Então temos dois níveis aqui. Se tivermos então amanhã um fechamento, amanhã ou sexta, né? Mas como nós vamos estar falando de novo amanhã, então é isso. Se tivermos um fechamento acima de 52.800 amanhã, então eu acho que os preços vão estar dando uma indicação de alta. Agora, se tivermos qualquer coisa aí em termos de reversão dessa pequena alta para baixa, então nós vamos desconfiar que está se formando uma bandeira de baixa. Porque muitas vezes, isso aqui que aparentemente é uma deriva, esses últimos 4 dias aqui, isso aqui pode evoluir para se transformar numa bandeira. Bastaria o mercado andar de lado mais alguns dias e pronto, isso aqui a gente já pode qualificar de bandeira, né? E aí, se tivermos o rompimento disso, então vamos poder dizer que o mercado fez uma bandeira no teste do suporte a 52, rompeu a bandeira e agora vai buscar seus próximos suportes que estão a 50 mil e 47 mil. Quer dizer, agora vai buscar não, iria buscar. Nossa leitura é de que é bem possível que isso aconteça. Então isso é para o índice futuro, aliás o índice à vista. Agora vamos falar do índice futuro, onde nós temos uma situação um pouco mais dramática aqui em termos do que aconteceu no teste desse suporte, né? Deixe-me pegar aqui um gráfico que já está analisado, porque nós estávamos vendidos no índice Bovespa futuro e liquidamos a nossa posição hoje. Nós havíamos vendido
aqui no rompimento dessa reta, né? Tem a explicação aqui, numa bandeira de baixa, foi essa bandeira de baixa aqui que nos motivou a vender. Nós vendemos aí no dia 5 a 53.994,63. E liquidamos hoje com um pequeno lucro, por conta de que o índice futuro teve uma movimentação e agora está falando sobre a assertiva da nossa liquidação, porque ele andou subindo mais, né? Deixa eu ver aqui o intraday. Opa, perdão, foi mal. É isso aí. Então, realmente ele subiu um pouco mais depois do fechamento, né? Voltando aqui para o gráfico diário, então, essa movimentação de hoje qualifica bem, eu vou apagar isso aqui, limpar a área, essa movimentação de hoje qualifica bem esse processo como, quer dizer, os últimos dias como sendo uma deriva e nos mostra que os preços devem subir um pouco, pelo menos, né? Nós acreditamos que eles possam chegar aí nos 54 mil. Vamos ter que esperar amanhã para ver. Agora, sem dúvida, o evento técnico mais importante ainda é o rompimento dessa reta aqui, que é essa reta aqui, que levou os preços desse nível de suporte do fundo do subprime até a reta suporte, perdão, a reta resistência de longo prazo, né? Porque essa reta já vem, o primeiro ponto dela é em novembro de 2010. Depois temos um outro ponto em março de 2012, outro ponto aqui em janeiro de 2013 e esse último ponto que deixou na reta de resistência de longo prazo, o mercado deixou agora em meados de outubro, né? Então, os preços a partir de julho subiram e saíram do nível de suporte, foram até a reta de resistência. E aí romperam essa reta de suporte, essa pequena reta de suporte de curto prazo. Isso aí nos dá condições de imaginar que nós vamos ter os preços entrando para dentro do nível da faixa Fibonacci, que começa aqui a 50.500, tá? Seria 38% de retração, 50.500, 50% de retração é 49 mil. Então nós achamos que nossa leitura é de que os preços estão caminhando para cá. Agora, nesse processo de baixa, nós estamos vendo uma deriva e isso pode até resultar num pullback para a antiga reta num pullback para a antiga reta de suporte, que daí nós vamos ficar de olho para ver se ela oferece resistência, né? Então, isso pode, como eu dizia, resultar até num processo assim, o mercado sobe e vai aí de novo para 55 mil, ou de repente até 56 mil, e depois eventualmente volta a cair, quer dizer, nossa leitura continuaria certa, orna, né? Isso é algo que pode muito bem acontecer. E eu acho que vai depender da nossa próxima análise, que é o S&P. O que vai acontecer com o S&P e o mercado americano não dá sinais de arrefecer a alta em que ele se encontra, né? Então, nós estamos com viés altista no curto prazo no índice Bovespa, mas continuamos baixistas no médio e longo prazo. E o fato de estarmos aqui baixistas no índice Bovespa futuro é um ponto a mais para a gente ter um viés mais de alta no curto prazo também, não à vista, logicamente, né? Muito bem, então isso para o índice Bovespa. Agora vamos ver o S&P. O S&P está, e a razão de nós fazermos a quarta técnica e a quinta técnica, porque será que nós estamos rompendo essa resistência aqui? Nós tivemos esse candle feio, depois tivemos um candle que engolfou esse candle feio, e depois o mercado ficou indefinido e hoje aparentemente ele está rompendo, porque tem uma boa oscilação, está fechando próximo das máximas do dia, ainda não fechou, está fechando aparentemente, deixa-me ver aqui, 15, ele está fechando
é o SP500, eu já falo para vocês que horas fecha, porque eu venho aqui no intraday e vejo qual é o horário desse aqui, é 18h45. Ele está fechando às 7 horas, né? Então ele tem mais 25 minutos de pregão aí ainda, e essa é a situação. Ele está derivando aí na resistência do topo principal, do topo de todos os tempos, que aconteceu no dia 30 de outubro, e que teve uma máxima de 177 e pouco, né? Para ser específico, a máxima que nós tínhamos era 1,775,22. E agora os preços estão 1,774. Está um pouquinho abaixo da última máxima e, portanto, continua testando o topo histórico, o S&P. Vai romper? Não sei. Nossa leitura era a de que ele não iria romper. Porém, ele realmente não está dando... ele não está dando sinais de que vai arrefecer, né? Então, não dá para saber. Nós continuamos, sim, baixistas. Quando a gente vê o gráfico diário aqui, a gente continua baixista no mercado americano, no médio e longo prazo, mas temos aí um certo viés de alta no curto prazo, no S&P. Agora, quando a gente olha o Dow Jones, é que aí a coisa pega um pouco, né? Porque, vejam só, estou mostrando aqui o Dow Jones não indexado, que é o Dow Jones que o americano vê, porque ele não tem a cultura de inflação que nós temos, ele não indexa os seus gráficos, e aqui a gente vê que o topo de 2000 foi aqui embaixo, em torno de 11.500 pontos, né? De 11.500 a 12.000, aí o topo de 2007 foi aqui em torno dos 14.000, e os preços romperam isso e estão acima desse nível, mas estão claramente derivando. Olha, minha gente. Olha aqui, e para a gente ver melhor isso aí, eu vou botar no gráfico semanal, que aí você percebe melhor essa deriva. E se puser no mensal, aí é que eu acho que você vai perceber melhor ainda. Então, o Dow Jones no mensal está claramente numa deriva. O que é uma deriva? O mercado tem um movimento definido e depois ele fica patinando na direção do movimento. Ao contrário da bandeira, em que você tem um movimento definido e depois os preços patinam ou derivam, né, no sentido contrário ao da tendência. Isso aqui é a bandeira, esse processo todo aqui significa um processo de realização de lucro. Qual lucro? Esse lucro aqui que o mercado auferiu rapidamente, né? Mas o que está acontecendo agora não é isso. O que nós achamos que está acontecendo é a deriva, que é muito parecida com a bandeira, mas é uma situação em que os preços começam a patinar no sentido do movimento, tá? E isso implica perda de força dessa alta aqui. Ora, quando a gente consegue constatar que comprados estão perdendo força na casa dos vendidos, Fausto, o que é isso? Nível de resistência é aonde moram os ursos, que são os vendidos, né? Isso aqui é a casa do urso. Aqui não dá para ver, parece que não, parece que a resistência já foi ultrapassada. Mas de qualquer maneira, se ele ultrapassou, se a resistência estava aqui nos 14.000 pontos, que é o topo de 2007, ora, depois de romper essa resistência, não é hora de ficar derivando, é hora de engatar a primeira, segunda, terceira e sair cantando pneu. E ele não está fazendo isso, então nós estamos muito desconfiados disso. Agora, quando a gente vai olhar o Dow Jones, e também nós podíamos olhar o S&P, mas depois eu volto para o S&P indexado, porque esse que nós olhamos aqui é o S&P nominal, não indexado. Agora, se a gente olha o Dow Jones indexado, eu já mostrei várias vezes aqui para vocês, na quinta técnica, mas aí Dow Jones indexado é esse negócio que tem essa perspectiva bem diferente do Dow Jones que não é indexado, né? Dow Jones que não é indexado é esse cara aqui que só sobe, é o responsável pela falácia que povoa o mercado, que diz que no longo prazo não tem erro. Não é verdade, porque isso aqui, quando a gente aplica a inflação, livra esse cara da inflação, ele vira esse processo aqui. Tá? Então isso aqui é o Dow Jones indexado pelo CPI. No Dow Jones indexado, a gente percebe que os preços tiveram
topos em níveis quase muito parecidos, tá? E inclusive porque aqui, ó, vejam só, aqui em 2013 o topo foi 16.300, tá? Perdão, eu falei 2013, não, é 2000, né? 2000 aqui na crise nos .com, estava aqui em torno de 16.300. Aí em 2007 os preços chegaram a 15.900, muito perto, né? 16.300 está um pouquinho acima aqui. Então, o que aconteceu foi que nós traçamos essa reta de resistência entre esses dois topos e constatamos que essa reta foi atingida pelos preços. Essa reta, então, vamos lembrar, essa reta está passando no topo de 2000 e no topo de 2007, hein? Separados 7 anos. E não é que o Dow Jones indexado chega lá agora em maio e puf, toma 6% na cabeça, depois ele vai de novo lá e puf, toma 6% na cabeça, e depois ele vai de novo lá e puf, toma 6% na cabeça. E agora o que está acontecendo? Ele está derivando, né? Eu até nem tinha visto isso aqui com essa visão agora, mas ele está claramente derivando, ó, vejam. Aqui no longo prazo, dá para a gente ver direitinho, né? Os preços estão derivando, tiveram essa alta aqui e estão derivando. E isso não é para acontecer, minha gente, porque, olha, por exemplo, nós tivemos esse engolfo aqui que nos fez ficar baixistas. Aí, o mercado fez outro engolfo. Poxa vida, ele está praticamente acima da resistência. Fez um engolfo de baixa, aí fez um engolfo de alta. Era para o vendedor jogar a toalha. O vendedor não jogou a toalha, não, segurou o boi na unha e falou, não, você não vai embora não, porque eu tenho mais para vender aqui, quero vender mais. E ele não está indo, isso é muito estranho, minha gente. E ademais essa deriva aqui, então isso nos faz ficar, talvez, autistas no curtíssimo prazo, porque a deriva pode não estar madura ainda para ser colhida, como a gente fala aqui, mas a gente está baixista no curto prazo, no médio prazo e no longo prazo. Tá? Essa é a nossa leitura. O Nasdaq também, nós estamos vendo oscilações muito violentas no Nasdaq, né? Ele está próximo lá do topo de 2000, topo de 2007 ele já deixou para trás há muito tempo, e nós estamos vendo aí, nem tanto, né? Achei que era mais oscilação, mas nem tanto. Mas o Nasdaq está começando a ficar com cara de bandeira de baixa, né? Então isso tudo é ponto para que o Bovespa rompa o suporte, aquele suporte que eu mostrava para vocês, né? Ponto para que o Bovespa acabe rompendo esse suporte, tá? Bem, é isso aí, e eu vou dar só uma espiadinha em Petrobras e Vale, talvez responder algumas perguntas aí. Quantas perguntas nós temos, Júnior? Hoje é só 4, Fausto. Tá bom, beleza. Então vamos responder as 4 perguntas e vamos que vamos. Bom, podemos começar com as perguntas. Júnior. Ok, Fausto. Primeiro é Risco Brasil. Puxa, estou com saudades do Risco Brasil. Faz tempo que eu não dou uma olhada nele. Faz tempo que eu não dou uma espiadinha no Risco Brasil. Vamos lá. Uau! Lá. Bem, nós já temos analisado isso aqui várias vezes, né? Isso aqui é o evento técnico mais importante. Esse topo é o medo do Lula, o início da tendência de alta do Bovespa, do ciclo de alta do Bovespa, começou em outubro de 2002. Esse topo aqui foi também em outubro de 2002. Né? E essa reta se define com esses topos aqui de 2011 e 2012. E essa reta é rompida em maio de 2013. Depois de ser rompida, os preços se acumulam numa formação que tem características de que vai dar continuidade ao movimento de alta. E hoje nós tivemos um engolfo aqui. Agora, se a gente traçar uma retinha aqui,
e outra aqui, e olhar um pouco mais de longe, ó, isso aqui é classicamente um triângulo simétrico, né, que deve dar continuidade ao movimento que o precedeu. E aí nós projetaríamos esse movimento aqui para cima a partir do vértice desse triângulo, que vai dar mais ou menos aqui. Isso nos leva para 360 basis points. Mas, como a gente tem esse mega topo aqui, a 300 pontos, então a próxima resistência seria 300 pontos, além do topo dessa acumulação atual, que está em 260, 265 basis points. Agora, com relação à movimentação de hoje, eu acho que isso é absolutamente natural. O mercado rompeu uma resistência, fez um engolfo, mas ele está acima dessa reta aqui. Então, enquanto ele não vier abaixo de 224, ele ainda está, o que está valendo é que o triângulo simétrico está confirmado, né? Isso aqui pode muito bem evoluir para uma bandeira de alta que se forme aqui assim, nessa reta, um pouco acima dessa reta, e aí isso aqui acabaria projetando alta, né? Então estamos altistas aí no curto, médio e longo prazo. Não, talvez indefinidos no curto prazo, mas altistas no médio e longo prazo no Risco Brasil. Júnior? Próxima pergunta, Fausto, é ENEV 3. A última das elétricas. ENEV, nós andamos vendo a bichinha hoje e quase que tomamos uma posição nela. Ela é uma senhora enferma, não é? Porque ela teve uma queda de 14, hoje está 4, então a queda total dela foi, a partir de 2012, foi em torno de 77%, e ela está aqui com uma reta de resistência que está sendo respeitada, uma reta ainda meia boca, porque tem 2 pontos apenas, mas está razoavelmente, quer dizer, está com uma inclinação assim bastante razoável, e ela também, se a gente puxar uma paralela, a gente parece que vê possibilidade de ter um canal aqui, né? Então, eu acho que essa reta está válida. Então, nós estamos numa tendência de baixa, né? E no contexto dessa tendência de baixa, nós tivemos uma bandeira. 1, 2, 3, 4, 5. E achamos que ela está escapando dessa bandeira. Só que hoje deixou um pouquinho de fundo, nós olhamos aqui o intraday e achamos que ela está num suporte, mas vamos estar monitorando ela amanhã na abertura. E talvez o rompimento do suporte a 3,35 possa nos motivar a assumir uma posição de venda em ENEV 3. Baixa, curto, médio e longo prazo, o próximo objetivo de baixa é R$2. Júnior. BVMF. BVMF, vamos lá. Ações financeiras, BVMF. BVMF está no vai, não vai, fez que vai, hoje deu sinal de vida, mas olha, nós traçamos essa reta aqui, que tem um ponto aqui em 2008, tem outro ponto em julho de 2011, outro ponto aqui em 2012, maio de 2012, outro ponto aqui em junho de 2012, aí teve um ponto fora da reta aqui, foi um rompimento falso, os preços voltaram para dentro da reta e voltaram para baixo da reta de novo. Então, isso aqui para mim é o seguinte, essa reta foi rompida. Você talvez poderia, vamos esquecer esse passado mais distante e vamos ficar aqui com essa tendência de alta que começou em agosto de 2011, tá? E aqui eu acho que não dá para a gente afirmar categoricamente, mas eu acho que tá com toda a pinta que esse processo foi revertido. Mas nesse processo de reverter essa alta aqui, que já tem quase 2 anos, o mercado está numa acumulação lateral que eu entendo, minha leitura é que nós vamos poder chamar isso aqui de retângulo, porque vai romper o fundo aqui a 11 e os preços vão caminhar para o seu próximo objetivo a 10 e mais para baixo ainda. Se a gente fizer Fibonacci
apenas dessa alta a partir de agosto de 2011, a gente vê que a faixa Fibonacci está aí entre 10,60 e 9, que é para onde eu acho que os preços estão caminhando. Agora, aí, se eles estão caminhando para isso, a gente não pode deixar de imaginar que isso aí também pode estar revertendo a tendência de alta iniciada lá depois do fundo do subprime, né? E se isso acontecer, aí o Fibonacci está bem mais embaixo. O Fibonacci começa em 8, dessa alta que começou em 2008 e se estendeu até esse ano aqui, com esse último topo que os preços fizeram em maio. Então nós estamos baixistas aí, curto, médio e longo prazo. Agora, quer dizer, médio e longo prazo, né? No curto prazo, em função desse engolfo que nós tivemos hoje, nós achamos que o preço pode subir, mas pero não muito. Se a gente puser Fibonacci aqui dessa última baixa, a gente vê aí um ponto que talvez possa ter uma resistência aí por volta dos R$12, né? Se a gente estender isso aqui para o topo do dia 21, aí os preços podem chegar aí até 11,90, 12. Eu acho que temos uma resistência aí nos 12. Vamos ver o que acontece quando eles chegarem lá nos 12, né? A minha leitura é de que os preços evoluem no curto prazo, chegam nos 12 e vão fazer algum tipo de acumulação aí de médio prazo, do tipo um triângulo descendente, qualquer coisa que vá. Então estamos altistas no curto prazo, mas com viés total de baixa no médio e longo prazo. Júnior. A última é YouTube. Opa, a YouTube deu sinal de vida hoje, não é? Esse é o intraday? Não muito, né? Não. Então vejam o que aconteceu em YouTube. Nós temos essa monstra reta de suporte rompida, com direito a pullback, e o mercado tenta aí, tem uma resistência aqui bem definida aí nos 33 a 34, que acabou sendo definida pelo mercado aqui exatamente nos 33, nesse último topo que aconteceu em maio desse ano. Depois foi confirmada por esse topo de setembro, 32,50. Aí os preços rompem, fazem uma bandeira, abrem gap e daí tibum para baixo. E os preços aparentemente penetraram. Mas como tiveram essa alta grande hoje, não dá para dizer que eles entraram para dentro. Porque se tivessem entrado para dentro, e nós estamos de olho nisso, esperando uma oportunidade para tomar posição, então esse processo aqui teria sido um bull trap, que é aquela situação em que os preços rompem um nível importante e desrompem. Um nível importante seria esses 33 aí. Mas não dá para dizer que é isso ainda. Mas, por outro lado, essa acumulação aqui, minha gente, e essa oscilação de hoje, não me dizem muita coisa, não. Olha, dá para a gente traçar também uma retinha aqui, ó. Então, os preços estão aí testando essa reta de suporte, né? Tem o agravante de terem rompido a resistência e não foram. E agora testam aí os 32. Então, eu olho para isso e quero ver amanhã, né? Porque se a gente tiver um bom fechamento aí acima de 33,50, eles provavelmente vão testar o topo principal aí nos 34,50. Mas se não, se amanhã o mercado já amolecer, então as chances começam a ser grandes de a gente estar vendo aqui algum tipo de bandeira de baixa, né? Se acontecer um negócio desses próximos 3 dias, a gente vai chamar isso de bandeira de baixa, vamos esperar ele romper essa bandeira de baixa, e aí nós vamos ter uma ótima oportunidade para colocar uma ordem de venda no rompimento da bandeira com stop logo acima da bandeira, que quer dizer, e a bandeira, sendo que a bandeira está acontecendo em cima da reta suporte de curto prazo, né?
reta suporte de curto prazo e muito próximo do topo histórico do mercado, que foi o topo de 2010. Então, esperar para ver aí, acho que a gente vai ter boa chance de colocar uma posição se acontecer isso que eu estou falando. Se não, se o mercado for fazer o topo, quer dizer, se ele tiver um bom fechamento acima de 33, aí a gente vai ter que esperar para ver o que acontece quando ele testar o topo, né? Se testar e romper, aí então sim, aí ele terá dado uma grande indicação de alta, porque ele rompe esse topo, faz um pullback e isso aqui vai ter sido um pivô de alta e ele deve subir bem mais. Mas não estou achando que ele vai conseguir romper esses 33 não, vamos esperar para ver. E é isso aí, minha gente. Então, obrigado aí a vocês que nos prestigiam. Então, lembrando que amanhã a gente vai ter outra quinta técnica aí no canal do Pregão ao Vivo lá da corretora XP. Espero vocês lá amanhã de novo. Um abraço, boa noite.